Essa aqui é a minha tabela resolvida, né? Utilizando o método grande M para esse modelo aqui, ó. Função objetivo 2x1 mais x2, modelo de minimização. E aqui a gente teve um modelo inicial, o modelo aumentado com variáveis de folga, x3, x4 e x5 bar como variáveis artificiais. Então, por exemplo, nessa restrição 1, a gente sabe que o x3 é a variável básica inicial. E a gente sabe que quando a gente tem uma variável de folga e uma variável artificial, variável básica vai ser a variável artificial. Aí, gente, como eu falei com vocês, a gente vai ter que construir um modelo dual associando a cada restrição uma variável, que no caso seria y1, certo? E y2. E aí a gente associar y1 à restrição 1 e y2 à restrição 2. E a gente olharia no z o coeficiente dessa variável. E no caso, a gente olharia o valor associado a y1 na linha do z, referente à variável x3. E aqui, do y2, a gente poderia, olha só, tem duas variáveis associadas à restrição 2. Qual delas que a gente escolheria? A gente escolhe o coeficiente dessa variável artificial aqui. Então, quando tiver variável de folga e variável artificial, a gente escolhe o coeficiente aqui de uma variável artificial. Certo? Então, eu vou construir aqui um modelo dual com vocês. Ó, função objetiva inicial é de maximização agora. E aí, daqui a pouco eu vou escrever para vocês como ela é expressa aqui. Porque a gente tem que olhar se ela é expressa por y1 ou y1'. Então, eu vou mostrar aqui, ó, sujeito a. Então, primeiro, gente, ó, modelo aqui, a gente tem uma função objetiva de minimização, certo? E a gente tem uma restrição do tipo menor igual, certo? Então, a gente tem uma restrição menor igual, então ela vai estar na forma bizarra. Então, eu vou usar aqui, ó, o linha, ou vai estar na forma bizarra, menor igual. Então, o meu y, aqui tem que usar o linha, ó, y1' menor ou igual a zero. y1' menor ou igual a zero. Eu tenho também que, ó, o y2 associado à restrição 2. Forma da restrição, ó, maior ou igual. Então, a gente vai ter que o y2, não é o y2'. O y1' aqui, ó, é a negação do y1. Então, se y1 é 5, y1' é menos 5. Então, aqui, ó, y2 maior ou igual a zero. Então, a gente tem aqui no W, ó, y'. Qual que é o coeficiente que acompanha y'? Olha o lado direito. Lado direito aqui, ó, é 10. Então, fica 10 y1' mais coeficiente que acompanha o coeficiente do lado direito da restrição 2, 5. Então, fica 5 y2. E aí, a gente constrói as restrições agora do modelo dual. Modelo dual, olha, a gente tem aqui que x1 maior ou igual a zero. Então, x1 maior ou igual a zero. A gente tem uma restrição, ó, maior ou igual a zero. Então, no modelo dual, a primeira e a segunda restrições são do tipo menor ou igual. Então, ó, x1 maior ou igual a zero, a restrição menor ou igual. x2 maior ou igual a zero, restrição menor ou igual. Qual que vai ser o lado direito daqui? Ó, só olhar os coeficientes aqui. Coeficiente que acompanha x1 aqui na função objetivo 2, coeficiente que acompanha x2 na função objetivo 1. Esses são os meus coeficientes. E agora eu preciso olhar os coeficientes que acompanham y1 e y2 nas restrições. Ó, olha o coeficiente que acompanha x1 na primeira restrição é 1. Então, aqui é 1
y1'. Então, y1' mais coeficiente que acompanha o y2 o x1, na verdade, na segunda restrição, é 1. Então, fica 1 y2. E a gente tem que olhar agora os coeficientes que acompanham x2 nas duas restrições. Ó, coeficiente que acompanha x2, 1. Então, o coeficiente vai ser 1 vezes y' mais coeficiente que acompanha aqui o x2 na segunda restrição, 1 y2, certo? E aqui, agora a gente precisa descobrir quais são os valores de y1' e y2'. Aí, gente, esse aqui, ó, foi a minha solução final para minha tabela simplex. Como eu falei para vocês, a gente tem que olhar associado a x3, tá o y1', certo? Porque eles são da restrição 1. E a gente tem associado à restrição 2 o x5 barra, porque eu falei para vocês, ó, a gente surgiu aqui com x4 e x5. Mas quando a gente tem uma variável de folga e uma variável artificial, a gente usa o coeficiente da variável artificial. O coeficiente da variável artificial aqui, ó, é a gente olhar na tabela esse coeficiente aqui. Então, aqui o coeficiente, ó, que a gente está olhando para y2 é o coeficiente associado a x5 barra. Então, agora a gente precisa descobrir o valor de y1 e y2. Então, vocês lembram que a gente, nesse modelo, a gente tinha multiplicado, no caso, tudo por menos 1 para converter o modelo de minimização em uma maximização equivalente. Então, na verdade, o coeficiente aqui, ó, é do y1 e o coeficiente aqui, ó, é do y2', porque aqui se a gente tem, ó, y1', esse valor, na verdade, é o y1, porque a gente estava negando, multiplicou tudo por menos 1. Esse aqui é y2, o coeficiente aqui está da y2'. Então, a gente só tem que inverter o sinal, tá? Então, esse aqui, ó, o valor de y é 0, y1' seria a negação do valor, então seria o negativo desse valor. Então, seria 0 também, o y1'. E a gente tem o y2, olha só, o coeficiente aqui que acompanha o y2' é menos 1 mais m. Tudo que acompanha aqui m, gente, é desconsiderado, porque vocês lembram que o m a gente adicionou só temporariamente, então o valor dele é desconsiderado. Aí a gente só considera esse menos 1. Só que aí o y2' é menos 1. E aí a gente tem que calcular o y2, que seria a inversão desse sinal. Então, seria 1. Então, y2 é 1. Então, vocês podem observar aqui, ó, y2, maior ou igual a 0, que na verdade o y2, deu 1, certo? E o y1' menor ou igual a 0, então meu y1' deu 0, tá bom? Então, assim a gente encontra os valores associados, no caso, ao y1' e y2. Só para finalizar, quando a gente usa o método das duas fases, a gente só não tiraria as variáveis artificiais do modelo. A gente manteria os coeficientes dela, mas, por exemplo, aparecesse na linha do z um valor negativo associado a uma variável artificial na segunda fase. A gente não faria iteração simplex nela, mas a gente utilizaria esses coeficientes para determinar, por exemplo, o valor de uma variável que esteja associada a uma variável, uma restrição do tipo maior ou igual. Então, a gente ia mantendo os coeficientes dela até na segunda fase, tá? Então, a gente não removeria, que nem eu já tinha falado com vocês, mas ela seria no final descartada da mesma forma. E quando a gente usa o método grande número, é só desconsiderar o que acompanha o m e ver tudo que está sendo somado ali naquele m, ou subtraído. E aí, quando o modelo é de minimização, a gente multiplica ele para converter do de maximização. Então, o que vai sair na tabela lá
vai ser a solução, considerando que o modelo seria de maximização, mas a gente sabe que não, que o modelo é de minimização. Então é só a gente inverter o sinal. E assim a gente consegue calcular o valor dessas variáveis que são associadas ao problema dual, tá bom? Então, gente, eu sugiro que vocês repitam esses passos, fazendo para o método grande número aquele exercício que eu tinha passado na aula passada para vocês. Então, façam o método grande número para resolver aquelas outras restrições do problema que vocês já me enviaram, resolvendo através do método das duas fases, tá bom? E é isso, gente. Obrigada. Só para finalizar, quando a gente usa o método das duas fases, a gente só não tiraria as variáveis artificiais do modelo. A gente manteria os coeficientes dela, mas, por exemplo, aparecesse na linha do Z um valor negativo associado a uma variável artificial na segunda fase. A gente não faria iteração simplex nela, mas a gente utilizaria esses coeficientes para determinar, por exemplo, o valor de uma variável que esteja associada a uma variável, uma restrição do tipo maior ou igual. Então, a gente ia mantendo os coeficientes dela até na segunda fase, tá? Então, a gente não removeria, que nem eu já tinha falado com vocês, mas ela seria no final descartada da mesma forma. E quando a gente usa o método grande número, é só desconsiderar o que acompanha o M e ver tudo que está sendo somado ali naquele M, ou subtraído. E aí, quando o modelo é de minimização, a gente multiplica ele para converter do de maximização. Então, o que vai sair na tabela lá vai ser a solução, considerando que o modelo seria de maximização, mas a gente sabe que não, que o modelo é de minimização. Então, é só a gente inverter o sinal. E assim a gente consegue calcular o valor dessas variáveis que são associadas ao problema dual, tá bom? Então, gente, eu sugiro que vocês repitam esses passos, fazendo para o método grande número aquele exercício que eu tinha passado na aula passada para vocês. Então, façam o método grande número para resolver aquelas outras restrições do problema que vocês já me enviaram, resolvendo através do método das duas fases, tá bom? E é isso, gente. Obrigada!